Nossas vidas, que se renova a cada manhã. Cada manhã tem mais misericórdias diferenciada, porque precisamos e somos necessitados das misericórdias do Senhor. Para a nossa meditação esta noite, o Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 46 a seguir, que nos diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-os que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos fala através da sua palavra, através de hinos, através de, mais simples que seja uma mensagem, o Senhor sempre fala com o seu povo. E nesta oportunidade, você que está aí do outro lado da telinha, quero chamar a sua atenção para um assunto muito simples. Um assunto muito simples, mas de grande valia para a nossa vida espiritual. É a respeito da visão. A visão espiritual. Não é uma visão comum, literal, como nós temos, visão do nosso corpo, que é do sentido do nosso corpo. Mas como está a tua visão, a visão de Deus em você? Por quê? Porque nós, crentes que somos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 2, ele dizendo, no versículo de número 14, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Mas o homem, e ela se discerne, recapitulando, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas os espirituais discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Queridos, vivemos nesses últimos dias com uma cegueira espiritual muito grande, grandiosíssima. E o que mais nos chama a atenção é que muitos crentes, congregando constantemente, só não está esses dias de pandemia, mas a gente percebe pela convivência que a gente tem, no lar espiritual, que é a igreja, e no cotidiano, que a gente percebe alguns irmãos e irmãs que não têm nada de visão de Deus. E o cego de Jericó, ele nos traz uma lição muito grande nesse texto. Jesus saindo de Jericó, estava lá, Bartimeu, era um cego, estava pedindo esmola. E ele, com certeza, ele conhecia a fama de Jesus. E quando ele ouviu aquele barulho de uma grande multidão, ele ficou sabendo que era Jesus que estava passando. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse texto é muito rico, muito profundo, nos revela
sabedoria grandiosíssima, da qual nós não temos palavras para expressar nem a metade desse texto. Mas eu quero comentar com você compartilhar com você esse texto apenas neste detalhe. Jesus, filho de Davi. Quando aquele cego fala Jesus, filho de Davi, ele está revelando uma visão espiritual a respeito de Cristo. Você pode ver que outros cegos, outras pessoas que receberam milagre, clamou por Jesus, mas nenhum revelou essa parte, filho de Davi. E o que é que isso quer dizer? É que Jesus Cristo, o Messias prometido, que havia de vir, ele vinha da descendência de Davi. E quando ele expressa Jesus, filho de Davi, ele está revelando uma outra parte daquele homem chamado Jesus, nascido de José e Maria. Filho de José e Maria, segundo a sua parte humana. Ele estava dizendo que Jesus era o Messias que havia de vir ao mundo. Muita gente, milhares de pessoas receberam milagre e dizia que ele era diferente, era filho de Deus, mas que era realmente aquele prometido. Nós observamos Bartimeu revelando aqui, Jesus, filho de Davi. E Jesus, ele era herdeiro do trono de Davi por parte de pai e por parte de mãe. Ele era herdeiro do trono de Davi. E tinha profecia no Antigo Testamento que era da descendência de Davi, que viria um Salvador de Israel, o Salvador do mundo. Olha a lição importantíssima que este cego nos traz. Ele expressou uma visão que quem olhava para ele pensava que ele não tinha. Os seus olhos eram furados, ele não via nada, mas a parte espiritual ele tinha dentro de si a respeito do Filho de Deus. Olha o que acontece. Como está em plena crise mundial a tua visão espiritual com relação a você mesmo? Com relação a você mesmo e com relação aos acontecimentos que você for ensinado durante anos, durante décadas, os acontecimentos bíblicos que vêm surgindo a cada dia, dia após dia, sendo cumprido. Às vezes os acontecimentos vêm acontecendo, alguém, olha aí, está na Bíblia, olha aí, isso é o cumprimento das Sagradas Escrituras. E tem crente que é tão cego espiritualmente que duvida, não, isso aí é assim mesmo, não, é por isso, e sempre desvia para outro rumo. Cego espiritualmente, mas por causa de uma coisa, que não olha para os ensinos como um ensino divino. Você conhece o pastor, conhece o pregador, às vezes tem um relacionamento muito grande, e quando eles estão pregando, ensinando a palavra, você não tem como uma palavra vindo diretamente de Deus, e sim de uma parte humana que está falando. Mas quem recebe a mensagem pregada como diretamente de Deus, ele recebe para si uma palavra viva, da qual, quando esta se cumpre, você entende perfeitamente, porque em você tem uma visão de Deus. Como está a tua visão com relação a você mesmo, a tua vida espiritual, a tua vida de pecado, a nossa vida de pecado? Como é que está? Estamos tendo conhecimento da mesma? Quando você peca e não tem o conhecimento da mesma, o perigo está aí, porque você não vai ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo gerando arrependimento na tua alma. Pois o primeiro trabalho do Espírito Santo na vida do homem é convencê-la do erro. Como está? Aquele cego, ele fez uma revelação extraordinária, mas também ele recebeu uma pergunta extraordinária da parte de Jesus, da qual todo ser humano gostaria de tê-la.
Jesus chegou para ele e disse assim: o que queres que eu te faça? Quem é o ser humano que não sonha, que não tem vontade do próprio Jesus, o Deus Todo-Poderoso, chegar para você e perguntar: o que que tu quer que eu te faça? O que é que tu quer que eu te dou? Irmão, é uma pergunta que todo ser humano gostaria de ter. Eu, pelo menos, eu gostaria de ter essa pergunta da parte de Cristo. Você às vezes pode, não, mas isso aí foi um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, isso aí foi porque foi Jesus e o cego. Negativo. Muita gente recebe perguntas como essa, muitas. Quero citar apenas um caso. Um certo garoto tinha duas coisas que ele admirava na vida. Ele admirava o pai dele, que era pastor, e ele admirava também o engenheiro. Quando ele visitava aquelas obras, mas o pai dele, que ele via aqueles homens ali sentados, e demorava pouco, surgia a notícia: o engenheiro está vindo ali. Que ele via todos aqueles homens correndo, cada um pegando no trabalho, que ele não queria que o engenheiro visse eles parados. E ele pensava assim: engenheiro é muita coisa, é até muito moral. Então ele tinha vontade de ser pastor e de ser engenheiro. Uma certa noite, ele em uma vigília, já depois da meia-noite, ele orando, e ali ele cochilou um pouco e sonhou, teve uma visão. E na visão aparecia um ser celestial para ele, um anjo, e o anjo olhava para ele e dizia assim: pede o que tu quiser que eu te dou. Irmão, ele disse assim: mas como eu queria ter lembrado de mais coisas, mas eu só lembrei de duas. Eu disse para ele: eu quero ser pastor e ser engenheiro. E aquele anjo desapareceu, a vigília acabou, e os tempos foram se passando, e para concluir, o nível mais alto de um pastor, hoje ele é pastor presidente de uma convenção. Não é aqui no Maranhão, é um dos estados da nossa federação. Ele é pastor presidente de uma convenção e é engenheiro. Por quê? Foi uma pergunta que o anjo chegou e fez para ele, e ele respondeu. Não é só o cego Bartimeu, não foi só ele que já recebeu essa pergunta. Visão de Deus está o segredo da vitória do crente. É tê-la a visão de Deus. Agora, um homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual, sim, discerne bem tudo. E o crente espiritual tem a mente de Cristo. Como é que é ter a mente de Cristo? É ter uma mente que não tem uma ligação com o pecado, embora peca, mas está sempre abandonando. É ter uma visão, ter a mente de Cristo, é ter sempre uma visão para o lado espiritual, uma visão ligada à salvação. Tanto é que o cego, depois que o Senhor deu a vista a ele, para onde ele foi? Para onde ele foi? Lá no capítulo de número 11, a seguir, registra ele acompanhando Jesus e entrando na cidade de Jerusalém. Quem tem a visão de Cristo, a visão espiritual, o primeiro passo é a visão da salvação. Quem tem a visão espiritual é somente aqueles crentes que almeja entrar na cidade de Jerusalém com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A Jerusalém aguarda o crente que tem visão espiritual, porque o crente que tem visão espiritual, ele zela pela salvação dele, ele zela por aquele grande encontro glorioso que é de entrar na cidade de Jerusalém celestial, juntamente com a multidão e Cristo naquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: como está a tua visão espiritual? Em meio à crise que estamos vivendo, você só está enxergando o lado ruim? Lembra que tem coisas boas mais na frente para você. Lembra que você está desfrutando de privilégios que poucos têm, muitos têm, mas uma grande parte queria também ter.
e está descendo à sepultura. É que você ainda está vivo, está livre. Essa peste não chegou até você, não chegou na tua casa e nem vai chegar. Já é ter uma visão espiritual de agradecimento. Se você só olha para os noticiários de coisa ruim e você se abate, se entristece, entra em um estado de depressivo tão grande que até quem vai te ouvir também adoece. Não é ter visão, mas hoje você está sendo orientado por Deus para tê-la, uma visão, a visão do cego Bartimeu, de ver a parte divina da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem gente que às vezes ele vive na igreja, lê a Bíblia, às vezes ora, mas só vê a visão para outro rumo, só a visão carnal, só o materialismo, está vivendo nesse mundo, como que ele vai ficar velhinho neste mundo, os filhos também, todo mundo. Não. Esta pátria não é minha e nem é sua. A pátria celeste te aguarda. A tua visão deve ser no Senhor. O homem de Deus, Eliseu, ele estava lá na cidade de Samaria e de repente um exército foi atacar aquela cidade e cercou a cidade. O servo dele subiu no muro e olhou e viu um grande exército e desceu apavorado, desceu assombrado e disse: meu Senhor, vão acabar com nós, tem um grande exército cercado tudo. E aquele rapaz, pelo texto que nos revela, ele entrou em pânico, entrou em um desespero tão grande, que as palavras do homem de Deus não foi o suficiente, de forma alguma. Com certeza aquele velho mestre disse alguma coisa para ele, mas não foi o suficiente. E o texto revela Eliseu apelando, como diz, para a última opção, fazendo uma oração e dizendo: Senhor, mostra para ele que quem está conosco é maior do que o que estão com eles. E quando novamente aquele rapaz subiu no muro e olhou, e voltou dizendo e disse: Senhor, agora eu estou vendo um grande exército de carros e cavalos de fogo. Quem está conosco é maior do que o que está com ele. Você tem dificuldade para poder entender os acontecimentos? Tem dificuldade para poder entender as mensagens bíblicas que você já ouviu? Só tem um jeito: ora ao Senhor, que Ele vai esclarecendo, te dando uma revelação divina, e você vai entendendo claramente de que tudo está no controle do Senhor. Você está vivo porque o Senhor quer, está livre da peste porque o Senhor quer, está morrendo muita gente porque o Senhor está permitindo que isto aconteça, para que o povo se chega e começa a ver, a ter uma visão espiritual, porque cada ser humano tem ela dentro de si. Umas deixa fluir e outras não. Como diz em Provérbios capítulo 20, versículo 27, a alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha até o mais íntimo do seu ventre. Todo ser humano tem a parte espiritual dentro de si. E o que o Senhor quer, a vontade do Senhor, é que essa parte espiritual sempre esteja fluindo, fluente, esteja ativa, ligada com o Espírito Santo, porque os acontecimentos da própria vida sua e da minha, o Espírito Santo vai dando aquela alerta, aquele toque, e assim nada te pega de surpresa. Portanto, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que te faça ver com uma visão de Cristo, uma visão espiritual, que é que você nunca deve perder: a visão do Calvário, a visão do arrependimento, a visão da glória celeste, porque Cristo em breve voltará. Não sabemos o dia nem a hora, mas o que há de vir virá e não tardará. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração com você, você do outro lado da tela, que tem nos acompanhado. Eu agradeço a Deus pela sua vida, de tirar o seu tempo precioso
para ouvir a palavra de Deus. E agora nós vamos encerrar com a oração e continue sempre atento a ouvir a palavra de Deus, mesmo através desta live. Ainda não podemos ter um culto presencial e ainda não temos a certeza de quando teremos, mas certo de que o Senhor está conosco, está te abençoando. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado. E te agradecemos pelos livramentos que tem dado ao teu povo, Senhor, e aos ímpios, aos rebeldes também. Te louvamos por tudo. E que em meio a esta pandemia, Senhor, salva almas para o teu reino. Desperta, Senhor, muitos desviados, distanciados da tua casa. Senhor, e até mesmo teu povo, não deixa que o sono da negligência venha sobre eles. Continua dando graça, fortalecendo e assim dando um livramento a toda a tua igreja. Em nome de Jesus, nós determinamos pelo poder do nome de Jesus, toda a peste esteja tão longe da casa do povo de Deus e da nossa cidade. É o que nós te pedimos, Senhor, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.